Há um momento na vida em que a alma se levanta exausta e, mesmo sem dizer uma palavra, confessa a verdade mais profunda do coração. Não consegue mais lutar sozinha. A tristeza deixa de ser apenas um sentimento e se transforma em peso. Um peso que se instala no peito, que aperta a mente, que desanima o corpo, que engole a esperança em silêncio. A depressão espiritual começa assim, como uma noite que se alonga demais, como um frio interior que nenhum abraço aquece, como um vazio que cresce mesmo em meio a pessoas. E é nesse ponto, justamente quando o coração teme não suportar mais, que o céu se aproxima com mais força. Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga aquilo que você tenta esconder até de si mesmo, aquilo que disfarça para não preocupar, aquilo que você tenta explicar, mas que não cabe em palavras. Deus conhece o silêncio que dói e os pensamentos que chegam como ondas escuras. Ele reconhece o cansaço que não aparece no rosto, mas que pesa por dentro. E quando a alma chega ao limite, ele envia São Rafael, o arcanjo que desce ao lugar onde a dor se esconde, onde as lágrimas não caem, mas queimam, onde o medo se instala, onde o desespero sussurra mentiras, onde a tristeza profunda constrói muros. São Rafael não vem para te julgar, nem para exigir força. Ele vem porque Deus o enviou para restaurar aquilo que a tristeza tentou desfigurar. Ele toca a alma onde ninguém mais consegue tocar. Ele alcança as sombras que você nunca confessou. Ele atravessa o vale interior onde a depressão se escondeu. Ele ilumina o espaço onde o coração se perdeu. Deus o envia porque sabe que há dores que o ser humano não consegue carregar sozinho, e porque seu amor não permite que você afunde onde ele pode te resgatar. Nesta oração você não está apenas ouvindo palavras, está entrando em um território sagrado, um território onde o céu se inclina, onde o Espírito Santo respira sobre você, onde São Rafael caminha em sua direção. Cada frase é um convite para que sua alma finalmente descanse. Cada pausa é espaço para que Deus toque o que dói. Cada imagem é uma porta que se abre dentro de você. Aqui não há pressa. Aqui não há exigência. Aqui não há cobrança. Aqui existe apenas o olhar de Deus pousando sobre a sua tristeza e proclamando: você não foi esquecido. A depressão tenta convencer a alma de que está sozinha, mas o céu responde com a verdade oposta. Ninguém está tão afundado que Deus não possa alcançar. Ninguém está tão cansado que São Rafael não possa sustentar. Ninguém está tão perdido que o Espírito Santo não possa encontrar. Nesta noite, você está entrando no lugar onde a cura começa, não porque você sente força, mas porque Deus decidiu agir. Imagine agora a escuridão que te cercou sendo atravessada por uma luz suave, firme, silenciosa. Essa luz não te cega, não te pressiona, não te exige nada. Ela apenas entra, ela apenas toca, ela apenas ilumina. Essa luz é São Rafael sendo enviado a você. Ele caminha devagar, com respeito profundo pela sua dor, porque os anjos de Deus não machucam feridas, eles as curam. Ele se aproxima da sua alma e antes mesmo de tocar, algo dentro de você começa a perceber. O desespero não tem a última palavra. Nesta introdução, abra um espaço dentro de si. Permita que a esperança entre, mesmo que seja como um fio, como um sopro, como um início. Não tente entender, apenas permita. Deus não pede compreensão, ele pede entrega. São Rafael não traz explicações, ele traz restauração. E é isso que começa agora. A alma cansada de lutar no escuro está sendo conduzida à luz. Não a uma luz súbita, mas a um amanhecer interior. E este amanhecer começa no exato momento em que você se abre para a cura. Agora,
permita que a oração continue. A noite interior. Quando a tristeza se torna invisível para o mundo, mas não para Deus. A tristeza profunda tem um modo silencioso de entrar na vida. Ela não chega de repente, ela se instala. Começa como um cansaço emocional, como uma pequena perda de brilho, como uma desmotivação que parece passageira. Mas com o tempo ela cria raízes. Ela se espalha pelo interior como uma sombra que não faz barulho, mas ocupa espaço. E aos poucos, a alma passa a carregar um peso que ninguém vê. É a noite interior. Uma noite que não depende do relógio, mas do coração. A noite que escurece mesmo em plena luz do dia. Muitas pessoas ao redor não percebem. A tristeza profunda não se manifesta sempre em lágrimas. Muitas vezes, ela aparece em silêncios, em olhares vazios, em palavras curtas, em sorrisos educados. Há dores que o mundo não sabe ler. Há sofrimentos que ninguém decifra. Há batalhas que acontecem dentro da alma sem testemunhas. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se sozinho. Pode estar fazendo o melhor que consegue e ainda assim sentir-se exausto. Pode estar funcionando por fora e desmoronando por dentro. Mas Deus vê o que o mundo não vê. Ele percebe a noite interior que se instalou no seu coração. Ele nota o peso que você tenta carregar em silêncio. Ele reconhece a luta que você trava todos os dias para continuar. Ele sabe quando você levanta cansado, quando você força um sorriso, quando você tenta parecer bem. Para o mundo, você pode estar funcionando. Para Deus, você está gritando por dentro. Ele escuta esse grito mesmo quando você não verbaliza nada. A depressão espiritual não é fraqueza, é batalha. Uma batalha invisível, intensa, que exige força que você nem sabia que tinha. O inimigo da esperança tenta transformar cada cansaço em desânimo, cada frustração em desistência, cada dor em isolamento. Ele tenta convencer a alma de que ela não tem valor, de que ela está sozinha, de que ela nunca será curada. Mas a verdade espiritual é outra. Deus está mais presente na noite interior do que em qualquer outro momento da vida. Se a tristeza profunda se tornou invisível para os outros, não pense que ela se tornou invisível para Deus. Ele enxerga cada detalhe, cada sombra, cada pensamento. Ele sabe quando a alma perde forças e quando o coração se sente vazio. E justamente nesses momentos, ele se inclina com mais ternura. Como no Salmo onde ele proclama que está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele se aproxima de você agora não com exigência, mas com compaixão. E é por isso que ele envia São Rafael. Porque há dores que só podem ser tocadas por mãos celestes. Há noites que só um mensageiro de Deus consegue atravessar ao seu lado. Há tristezas tão profundas que só um arcanjo pode alcançar. São Rafael não vem para apagar sua noite como alguém que acende uma lâmpada. Ele vem como alguém que senta ao seu lado na escuridão e começa a acender pequenas luzes dentro de você. Ele traz a luz de Deus não em clarões, mas em amanheceres. Ele olha para a sua alma e vê mais do que seu sofrimento. Ele vê sua coragem de continuar mesmo quando tudo parece pesado. Ele vê a força que você não reconhece. Ele vê a esperança que ainda respira, mesmo que de forma fraca. Ele vê o valor que Deus colocou em você desde o início. São Rafael enxerga o que a depressão tenta esconder. Sua dignidade, sua história, sua beleza interior, sua capacidade de renascer. A noite interior também pode ser o lugar onde Deus prepara uma nova etapa. Muitas vezes é no silêncio da tristeza que Ele planta as sementes de algo novo. Ele não desperdiça a dor. Nada do que você sentiu ou viveu está perdido. Cada lágrima, cada angústia, cada desespero silencioso foi visto, recolhido
e guardado por Ele. No tempo certo, essa dor se transformará em força, mas antes ela precisa ser curada. E agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, Deus está dizendo ao seu coração: eu vejo a sua noite, eu conheço o seu peso, eu estou perto. A noite interior não é o fim, ela é o lugar onde a luz será acesa. E o primeiro movimento dessa luz é a chegada de São Rafael, o arcanjo que Deus envia não apenas para curar, mas para restaurar a alma inteira. É hora de respirar. É hora de deixar a alma abrir espaço para a cura, porque o próximo passo da oração é o início da restauração. A respiração da alma, o momento em que Deus começa a desfazer o desespero. A depressão não começa com um grande colapso, mas com pequenas interrupções da alma. Aos poucos, você deixa de respirar por dentro. Não falo da respiração do corpo, essa continua acontecendo. Falo daquela respiração profunda da alma, o movimento interior que te conecta com a esperança, que te coloca de pé, que dá sentido ao dia e leveza ao coração. A tristeza profunda rouba essa respiração. Ela aperta o peito, ocupa a mente, fecha o horizonte. O ar emocional fica pesado. A alma vai se contraindo, se fechando, se protegendo para não doer mais. Mas, quando ela se fecha, ela também deixa de respirar. É nesse ponto que Deus intervém. Antes da cura total, antes da restauração completa, antes de qualquer transformação profunda, Ele faz algo extremamente simples e, ao mesmo tempo, infinitamente poderoso. Ele ensina a alma a respirar novamente. Porque nenhuma cura acontece num coração que não respira. O desespero é como uma mão que aperta a alma. A respiração espiritual é a mão de Deus abrindo espaço para a vida voltar. Essa respiração interior não é um exercício, é uma graça. Ela acontece quando o Espírito Santo se aproxima. Como está escrito em Gênesis, Deus soprou nas narinas do homem o sopro da vida. Esse sopro continua acontecendo. O Espírito Santo entra como ar novo na alma sufocada, como brisa que afasta o calor do desespero, como vento leve que renova o ambiente interno. Deus não começa roubando a dor. Ele começa devolvendo a respiração. Quando a alma começa a respirar de novo, algo pequeno, mas essencial, acontece. O desespero perde espaço. Não desaparece de uma vez, mas começa a afrouxar suas garras. A mente, antes cheia de pensamentos pesados, encontra um breve intervalo. O coração, antes apertado, sente um alívio quase imperceptível, mas real. A respiração interior abre uma janela para que a luz entre, mesmo que devagar. E é exatamente aqui que São Rafael começa sua missão. Ele não chega dando ordens à alma cansada. Ele chega ajudando-a a respirar. A presença do arcanjo não é invasiva, é restauradora. Ele se coloca ao seu lado e, como um companheiro enviado por Deus, ele te conduz a essa respiração espiritual. Ele te guia para longe dos pensamentos que sufocam, das memórias que pesam, das vozes internas que te ferem. Ele abre espaço para que o Espírito Santo entre. A respiração da alma acontece quando você permite um instante de rendição. Não é desistência, é entrega. É quando você admite que está cansado e esse cansaço se torna oração. É quando você não consegue formular palavras, mas Deus entende o silêncio. É quando você não tem mais forças para lutar sozinho e São Rafael segura parte do seu peso. A respiração espiritual é o primeiro sinal de que você não precisa carregar tudo sozinho. Imagine essa cena dentro de você.
A alma apertada por dias, semanas, meses ou anos começa pela primeira vez a ceder. O interior, que antes era escuro, começa a receber pequenos fios de luz. O pensamento que girava sem parar encontra um ponto de apoio. A tristeza não some, mas se aquieta. A mente não clareia totalmente, mas encontra espaço para uma pausa. Essa pausa é divina. Essa pausa é cura. Essa pausa é respiração. A respiração espiritual também reorganiza a alma. Ela separa o que é verdade do que é medo. Ela filtra o que é de Deus e o que é apenas a voz da tristeza. Ela devolve ao coração a capacidade de perceber que há saída, há caminho, há Deus. É simples, mas é transformador. A alma que respira pode ser curada. A alma sufocada, não. É por isso que Deus começa sempre pelo sopro. Ele sabe que a maior escuridão interior nunca resiste ao ar do Espírito. E quando essa respiração começa a fluir, mesmo que lentamente, São Rafael se aproxima ainda mais. Ele sabe que agora o coração está pronto para receber algo mais profundo. Ele sabe que, com essa primeira entrada de luz, com esse primeiro suspiro interior, a cura já começou. Ele sabe que chegou o momento de descer aos lugares mais profundos, onde a tristeza se escondeu, onde a depressão construiu paredes, onde a dor se alojou silenciosamente. Agora, a alma está respirando. Não plenamente, não completamente, mas o suficiente para que o céu entre. O suficiente para que o amor encontre espaço. O suficiente para que a cura possa tocar o que parecia inacessível. O suficiente para que São Rafael desça ao ponto mais escuro da sua tristeza. E é isso que acontece no próximo tópico. O arcanjo enviado por Deus desce ao vale mais profundo da sua dor. Ele vai ao lugar que nem você entende. Ele vai onde ninguém mais pode entrar. E quando ele chega, o impossível começa a ser transformado. A chegada de São Rafael, o arcanjo que desce onde ninguém mais consegue entrar. Há dores tão profundas que nem você sabe explicar. Há tristezas tão antigas que perderam o nome. Há sombras tão silenciosas que se camuflam no cotidiano. A depressão cria lugares internos que ninguém alcança. Nem as pessoas mais próximas, nem os conselhos mais bem intencionados, nem os pensamentos positivos que você tenta reunir. Há regiões da alma onde não entra palavra humana, onde não chega afeto, onde não alcança raciocínio. Esses lugares parecem inacessíveis, indomáveis, fechados por dentro. Mas não há espaço na alma onde Deus não possa entrar. E quando ele vê que a escuridão içou muros à sua volta, ele envia quem sabe atravessar esses territórios. São Rafael Arcanjo. A chegada de São Rafael não é como a chegada de um socorrista que corre, grita instruções e age com urgência visível. Os anjos de Deus não agem com barulho. Eles agem com autoridade silenciosa. São Rafael desce como luz que encontra brechas, como vento que atravessa frestas, como presença que se instala sem fazer ruído. Ele não invade, não força, não exige. Ele respeita a alma ferida, aproxima-se dela com reverência, como quem pisa em solo sagrado, porque o sofrimento humano é território sagrado. Deus o conhece intimamente e envia seus mensageiros com profunda delicadeza. Imagine a alma como um vale profundo, um vale onde a tristeza ergueu paredes e construiu cavernas. Nesse vale, São Rafael desce não para te observar de cima, mas para caminhar ao seu lado. Ele não chega como alguém distante, mas como um companheiro enviado por Deus. Sua luz não ilumina tudo de uma vez. Ela ilumina o suficiente para que você veja o próximo passo. O arcanjo sabe que a alma ferida não suporta clarões. Ela precisa de amanheceres.
Por isso, sua chegada é suave, e justamente por ser suave, é transformadora. São Rafael enxerga o que a depressão tenta esconder. Ele vê o cansaço que você não confessa. Ele vê a angústia que você disfarça. Ele vê a vontade de desaparecer que você combate em silêncio. Ele vê as batalhas que você trava sem testemunhas. Ele vê a dor que você finge não sentir para que ninguém se preocupe. Ele vê o medo de não melhorar, o medo de ser um peso, o medo de não aguentar. Ele vê tudo isso, e ao ver, ele não se espanta e não se afasta. Ele se inclina, ele acolhe, ele se aproxima ainda mais. A missão de São Rafael é entrar onde ninguém consegue entrar. Por isso, quando ele chega, ele vai direto ao ponto onde a dor se esconde. A depressão cria vozes internas que repetem que você não tem valor, que não há saída, que nada importa. São Rafael enfrenta essas vozes não com argumentos, mas com presença, porque a presença divina tem poder para silenciar aquilo que o desespero grita. A luz que ele carrega não é apenas simbólica, é real, espiritual e eficaz. Ela dissolve mentiras, enfraquece medos, reorganiza pensamentos. O arcanjo também vê a exaustão espiritual que se acumula quando a tristeza se prolonga. Ele sabe que há dias em que levantar da cama é um ato heróico. Ele sabe que há dias em que você realiza tarefas automáticas como se estivesse vivendo no piloto automático. Ele sabe que há noites em que você olha para o teto e se pergunta por quanto tempo ainda conseguirá suportar. São Rafael não condena essas sensações, ele as abraça. Ele não exige fé perfeita, ele fortalece a fé enfraquecida. Ele não exige alegria, ele semeia esperança. Ele não exige coragem, ele empresta a dele. Quando São Rafael toca a alma, não é com toque físico, mas com toque espiritual. É como se ele colocasse a mão sobre a parte mais ferida do seu coração e dissesse sem palavras: eu estou aqui. Esse toque não resolve tudo de imediato, mas inicia um processo profundo. Ele abre fendas de luz na escuridão. Ele desfaz nós internos. Ele suaviza o peso emocional. Ele reorganiza aquilo que estava desordenado. Ele acende um pequeno fogo onde a tristeza apagou praticamente tudo. A chegada do arcanjo também traz discernimento. A depressão mistura tudo dentro da alma. A dor se mistura com culpa, o medo com desespero, o cansaço com sensação de inutilidade. São Rafael separa essas coisas. Ele ilumina o que é emoção, o que é pensamento distorcido, o que é cansaço físico, o que é ataque espiritual, o que é tristeza legítima. Ele te ensina a enxergar com verdade aquilo que você acreditava ser confusão. Além disso, ele traz consigo o consolo divino. Não o consolo barato que tenta minimizar seu sofrimento, mas o consolo sólido que afirma: você é visto, você é amado, você é importante. São Rafael sabe que uma alma ferida precisa de validação, não de cobrança. Precisa de cuidado, não de explicações. Precisa de presença, não de julgamento. Ele oferece exatamente isso. E há um detalhe profundo: ele não trabalha sozinho. São Rafael não desce isolado. Ele desce sob a luz do Espírito Santo e sob a autoridade de Deus. Ele se torna ponte entre o céu e o fundo da sua dor. Ele carrega em suas mãos a cura que você não consegue alcançar, o alívio que você não consegue produzir, a força que você não consegue encontrar. Ele traz o amor que sua alma tenta recordar, mas que a tristeza tenta apagar. Quando ele chega, algo muda no ambiente interior. Talvez não seja perceptível de imediato, mas é real. Um peso começa a perder força. Uma dor começa a se mover. Uma sombra começa a perder domínio. A alma que estava fechada
começa a abrir uma pequena brecha. O coração, que estava cansado, sente um fio de vida. A mente, que estava sufocada, encontra um respiro. Essas pequenas mudanças não são pequenas. Elas são milagres invisíveis. Elas são sinais de que o céu entrou. E agora que São Rafael chegou ao lugar mais profundo da sua dor, ele se prepara para fazer o que Deus o enviou para fazer: tocar a raiz da tristeza e curar o que realmente gerou o peso que você carrega. A cura verdadeira começa na raiz, e é para esse lugar que iremos agora, quando São Rafael toca a raiz da dor, curando o que gerou o peso emocional. A tristeza profunda nunca nasce do nada. Ela sempre tem uma origem, mesmo quando essa origem está tão enterrada que a consciência não consegue alcançá-la. O coração humano registra tudo, cada palavra que feriu, cada rejeição que marcou, cada perda que devastou, cada frustração que se acumulou silenciosamente. E com o tempo, essa soma de pequenas ou grandes dores cria um peso emocional que se instala na alma como um nó difícil de desfazer. A depressão não é apenas tristeza, é esse acúmulo, essa mistura, esse emaranhado de dores não curadas. Por isso, Deus envia São Rafael para a raiz, não para os sinais superficiais, mas para o ponto exato onde a ferida começou. Quando São Rafael se aproxima da raiz da dor, ele não o faz como quem examina algo frio ou distante. Ele se inclina com reverência, porque ele sabe que esse território é onde suas lágrimas mais escondidas nasceram. Ele sabe que essa raiz guarda memórias que você tenta esquecer desde sempre. Ele sabe que ela carrega acontecimentos que mudaram completamente sua forma de sentir, de confiar, de amar e até de viver. A raiz é o lugar onde a dor deixou marcas tão profundas que se tornaram parte da sua identidade. E é exatamente aí que Deus deseja tocar, porque você não foi criado para viver a partir da dor, mas a partir do amor. Para muitos, a raiz da dor está na infância. Palavras duras, ausência de cuidado, exigências impossíveis, comparações constantes, humilhações, silêncios longos demais, falta de afeto, falta de proteção. Uma criança sente tudo, e quando não recebe aquilo que deveria receber, cresce tentando compensar de todas as formas possíveis. Cresce acreditando que precisa merecer amor, que precisa provar valor, que precisa ser perfeita. Cresce com medo de falhar, com medo de decepcionar, com medo de incomodar. Cresce com a sensação de que algo está errado dentro dela. A tristeza profunda encontra terreno perfeito nessas feridas antigas. Para outros, a raiz está em perdas. Perdas de pessoas queridas, perdas de sonhos, perdas de oportunidades, perdas de estabilidade emocional. Cada perda arranca um pedaço da alma. E quando a perda é grande ou repetida, ela deixa um eco que reverbera por anos. A depressão se alimenta de eco, se alimenta de memórias que não foram curadas e continuam falando por dentro. São Rafael vê esse eco. Ele percebe a força dessa ausência. Ele alcança o lugar onde você ainda se despede do que perdeu. Há também raízes que vêm de rejeição. Rejeição no amor, rejeição na família, rejeição em amizades, rejeição em ambientes que deveriam acolher. A rejeição rompe algo dentro da alma. Ela cria a sensação de que não se é desejado, de que não se é suficiente, de que não há espaço para existir plenamente. Esse tipo de dor adormece, mas nunca desaparece sem cura. São Rafael toca essa rejeição não com indiferença, mas com o amor que confirma seu valor. Ele elimina a marca da rejeição com o selo da filiação divina. Outra raiz comum está no cansaço acumulado. Há pessoas
cuja alma se desgastou lentamente, dia após dia. Responsabilidades demais, cobranças demais, expectativas demais, lutas demais. Quando o corpo descansa, mas a alma não consegue descansar, o desgaste se torna espiritual. E nesse ponto, até tarefas simples parecem montanhas. A depressão costuma nascer exatamente desse cansaço profundo, aquele que não passa com sono, nem com férias, nem com distrações. São Rafael toca esse cansaço como quem tira um peso dos ombros. Ele devolve ao coração o descanso que ninguém jamais conseguiu proporcionar. Mas há uma raiz ainda mais profunda, o sentimento de desamparo, a sensação de que ninguém realmente entende o que se passa dentro de você, de que ninguém imagina a dimensão da luta, de que ninguém percebe suas tentativas de continuar. Esse desamparo cria a sensação de abandono emocional, uma terra fértil para a tristeza profunda. E é justamente nesse ponto que São Rafael se manifesta de forma mais forte, porque ele é enviado, antes de tudo, como companheiro. Ele não deixa você sozinho dentro de si mesmo. Quando o arcanjo toca a raiz da dor, algo acontece de forma quase imperceptível, mas poderosa. A dor perde parte da sua força, a memória perde parte da sua carga. A emoção que parecia insuportável começa a se acalmar. Ele não apaga o passado, ele cura o impacto do passado. Ele não muda o que aconteceu, ele transforma o que isso fez com você. Ele não anula as experiências, ele devolve significado a elas. A raiz que produzia tristeza começa a produzir sabedoria. A raiz que gerava medo começa a gerar maturidade. A raiz que alimentava desespero começa a alimentar esperança. E essa cura profunda só é possível porque São Rafael não trabalha sozinho. Ele traz consigo a luz do Espírito Santo, que ilumina cada camada do seu interior. Ele traz consigo a misericórdia de Cristo, que envolve cada lembrança com amor. Ele traz consigo a vontade do Pai, que deseja ver você inteiro. A Trindade age através do arcanjo, e essa ação se torna visível quando o peso emocional começa a se soltar do seu peito. A raiz da dor, uma vez tocada pela luz divina, perde o domínio que exercia sobre sua alma. Ela deixa de ser prisão e passa a ser ponto de partida para a cura. Ela deixa de ser vínculo com o sofrimento e passa a ser testemunho de restauração. Ela deixa de ser lembrança dolorosa e passa a ser espaço onde Deus revela sua força. E agora que a raiz foi tocada, chega o momento de curar não apenas a origem, mas o efeito dessa dor no presente. O cansaço existencial, o esgotamento espiritual, a perda de sentido. São Rafael prepara sua alma para receber essa próxima graça, a cura do cansaço existencial, quando Deus devolve sentido, coragem e propósito. Há um tipo de cansaço que não começa no corpo, mas na alma. É o cansaço que acompanha cada passo do dia, que pesa mesmo quando o corpo dorme, que esvazia a motivação, que rouba o sabor das coisas, que transforma tudo em esforço. Esse cansaço não vem apenas de atividades ou obrigações, ele vem da perda de sentido. Quando a alma não encontra mais razão, quando não enxerga propósito, quando tudo parece repetitivo e vazio, ela começa a se desgastar. A depressão espiritual cresce nesse terreno. É como caminhar sem direção, como existir sem horizontes, como mover-se sem vontade. Esse desgaste profundo é o que São Rafael começa a curar agora. A cura do cansaço existencial não acontece simplesmente devolvendo energia emocional. Ela acontece devolvendo significado. Quando a alma perde o sentido, ela perde o fôlego interior. Quando o sentido volta, até o peso diminui. Deus sabe disso. Ele sabe que o que você mais precisa não é apenas de força, mas de direção. Não é apenas de ânimo,
mas de propósito. Não é apenas de resistência, mas de clareza. Por isso ele envia São Rafael para fazer algo que ninguém mais pode fazer: reorganizar o interior, reposicionar a sua história, recalibrar sua esperança. São Rafael se aproxima da parte da sua alma que desistiu. Ele toca aquele espaço onde você acredita que nada vai mudar. Ele toca o ponto exato, onde você se sente preso em uma rotina emocional que parece não ter fim. Ele vê seus pensamentos repetitivos, sua dificuldade de sentir prazer, sua incapacidade de enxergar o futuro. Ele sabe que isso não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de fé. É cansaço. Um cansaço tão profundo que se tornou existencial. Ele olha para isso com compaixão e começa a restaurar aquilo que a tristeza destruiu: o sentido. Imagine São Rafael iluminando a sua mente de dentro para fora. Ele não traz respostas prontas, ele traz sentido. Ele não entrega explicações longas, ele entrega direção. Ele não impõe tarefas, ele revela possibilidades. A depressão tenta convencer você de que o futuro está fechado, que a vida estagnou, que não há mais nada a experimentar, que você já perdeu tudo o que tinha para perder. Mas o arcanjo toca esse pensamento como quem toca um espelho quebrado. Ele não te acusa por pensar assim. Ele te liberta dessa prisão mental. Ele retira os fragmentos de desesperança que cortam sua alma. Ele devolve ao seu olhar a capacidade de enxergar algo além da dor. A cura do cansaço existencial também envolve restaurar a coragem. A depressão rouba a coragem de forma silenciosa. Ela tira a iniciativa, enfraquece a vontade, destrói a disposição. Tarefas simples se tornam montanhas, decisões pequenas se transformam em fardos, pensamentos cotidianos se tornam batalhas. São Rafael vê isso e reage como guerreiro. Ele luta por você. Ele batalha contra os pensamentos que te enfraquecem. Ele enfrenta as mentiras que se instalaram no seu interior. Ele quebra o ciclo da paralisia emocional, não por meio de força humana, mas por meio de graça divina. A coragem que ele traz não é a coragem barulhenta, mas a coragem silenciosa. A coragem de tentar de novo. A coragem de respirar mais uma vez. A coragem de dar um passo mesmo que pequeno. A coragem de existir sem se culpar. A coragem de sentir sem se punir. A coragem de recomeçar sem medo. Ele devolve a coragem que a tristeza arrancou, e quando essa coragem volta, a alma começa a se mover novamente. Mesmo que devagar, mesmo que com fragilidade, ela se move. E esse movimento é cura. Mas São Rafael vai além. Ele também restaura o propósito. A depressão destrói a sensação de propósito, e sem propósito a vida perde cor. Ele se inclina diante da história da sua vida e começa a reorganizar os capítulos. Ele ilumina momentos que você havia esquecido, lembranças onde Deus agiu, sinais que você não percebeu. Ele te mostra que sua história não está perdida, não está confusa, não está sem sentido. Ela está em construção. Ele te mostra que você tem valor, que você tem missão, que você tem dom, que você tem identidade. A tristeza fez você esquecer quem é, mas São Rafael faz você lembrar. Ele toca sua identidade como quem devolve um tesouro que estava enterrado. Você não é o que a depressão diz. Não é o que a dor te convenceu a acreditar. Não é o que o cansaço repetiu em sua mente. Você é filho amado de Deus. E quando essa verdade toca a alma, mesmo que de forma sutil, ela inicia uma transformação profunda. A identidade restaurada é a base do propósito. E o propósito é a base da esperança. O propósito que São Rafael devolve não precisa ser grandioso.
Ele devolve propósito em pequenas coisas, no cuidado com o corpo, na rotina do dia, nas relações simples, nos pequenos gestos de bondade, nas responsabilidades diárias. Ele te mostra que há sentido no ordinário. Ele te mostra que você não precisa estar impecável para ter valor. Ele te mostra que só o fato de continuar lutando já é uma prova de força. E quando o propósito volta, mesmo que discretamente, ele ilumina o caminho. Ele tira a alma da imobilidade. Ele desperta algo adormecido, a capacidade de acreditar. Porque a esperança não nasce do nada, ela nasce do propósito. Quando a vida volta a fazer sentido, mesmo em pequenas partes, a esperança renasce. E quando a esperança renasce, a tristeza começa a perder domínio. Agora que São Rafael tocou sua identidade, restaurou seu sentido, devolveu sua coragem e reacendeu seu propósito, surge dentro de você algo novo. Uma luz que ainda é pequena, mas real. Uma luz que não veio de esforço humano, mas da intervenção divina. E essa luz começa a crescer. Ela se prepara para brilhar dentro do seu coração. O próximo passo é justamente esse: o renascimento da luz interior. A luz que vence a dor. A luz que supera a tristeza. A luz que anuncia que o céu entrou no seu coração. A luz que renasce quando a esperança se torna maior que a dor. A esperança não nasce como uma explosão, nem como um clarão repentino que elimina a escuridão em um único instante. A esperança nasce como a luz da madrugada, primeiro tímida, depois firme, depois inegável. Ela começa tão pequena que a diferença parece quase imperceptível, mas é justamente assim que Deus age. Ele trabalha no detalhe, no silêncio, no quase invisível. Quando São Rafael começa a restaurar a alma, a luz volta não como espetáculo, mas como amanhecer. E é esse amanhecer interior que se inicia agora, no exato momento em que você abre espaço para que Deus ilumine o que a dor escureceu. A tristeza profunda e a depressão espiritual criam a ilusão de que a luz se apagou definitivamente. Elas sussurram que nada vai mudar, que não há saída, que tudo é repetição, que o futuro é só uma extensão do presente doloroso. Mas quando São Rafael toca a raiz da dor e cura o cansaço existencial, esse espaço interior para a luz renascer finalmente se revela. A luz não invade, ela se insinua. Ela entra pela menor fresta, pelo menor suspiro, pela menor abertura da alma. Não importa o tamanho da abertura, importa que exista. A esperança nasce no instante em que você, mesmo sem sentir forças, admite a possibilidade de que Deus ainda pode fazer algo. Ela nasce no momento em que você percebe que a dor não tem a mesma força de antes. Ela nasce quando, no meio de pensamentos pesados, um único pensamento sutil diz: talvez eu consiga. Esse talvez já é luz. É o início do milagre. A esperança não precisa de convicção para começar, ela precisa de espaço. São Rafael sabe trabalhar com pouco. Ele sabe transformar pequenas aberturas em grandes portas espirituais. Quando ele percebe que a alma permitiu a entrada da luz, mesmo que minimamente, ele intensifica sua obra. Ele expande essa luminosidade dentro de você. Ele entra nas partes da alma onde a tristeza fez morada e começa a pintar novas cores. Não cores artificiais, mas cores verdadeiras, cores que vêm da graça. Ele colore sua memória, sua percepção, seu olhar sobre si mesmo e sobre a vida. A luz que renasce muda a forma como você enxerga seu passado. A dor que parecia absoluta começa a ser revisitada com outro olhar. Não para negá-la, mas para entendê-la à luz da misericórdia.
Você começa a perceber que sobreviver ao que viveu não foi fraqueza, foi força. Que continuar mesmo cansado não foi derrota, foi coragem. Que estar aqui agora, buscando cura, não é sinal de falha, é sinal de fé. Essa compreensão só acontece quando a luz divina toca a interpretação que você tem da própria história. A luz também muda a forma como você enxerga o presente. Aquilo que antes parecia impossível, agora parece difícil, mas possível. Aquilo que parecia sem saída agora revela pequenas alternativas. Aquilo que parecia pesado demais agora revela momentos de descanso entre um peso e outro. O presente deixa de ser prisão e se torna processo. E é isso que a esperança realmente faz. Ela não altera imediatamente a realidade, mas altera imediatamente a perspectiva. E quando a perspectiva muda, a realidade começa a mudar junto. A luz, então, se volta para o futuro. O futuro, quando visto pela lente da tristeza, é um túnel escuro. Quando visto pela luz de Deus, é um campo aberto. Nada está definido, nada está perdido, nada está escrito de forma irreversível. A esperança devolve ao coração a capacidade de desejar. E desejar é um dos sinais mais claros de cura. Quando você deseja algo, mesmo que pequeno, paz, descanso, um recomeço, uma chance, um sorriso verdadeiro, isso revela que a alma está respirando novamente. São Rafael ajuda você a desejar outra vez. Ele toca aquilo que a tristeza tentou matar, sua imaginação para o futuro. Ele te inspira com ideias, te acalma com possibilidades, te envolve com a certeza de que Deus tem uma trajetória para você que não acabou. O arcanjo começa a te mover da estagnação para o movimento interior. Ele te lembra de que você nasceu para caminhar, não para desistir. Você nasceu para viver, não para apenas sobreviver. Você nasceu para ser luz, não para carregar escuridão. A luz que renasce também reorganiza o coração. Ela clareia medos, ilumina dúvidas, revela mentiras que você acreditava sobre si mesmo. Ela expõe, com suavidade, aquilo que estava distorcido pela tristeza. Você começa a perceber que não é tão frágil quanto imaginava, que não é tão falho quanto acreditava, que não é tão sozinho quanto sentia. A luz revela que você tem valor. E esse valor não muda com o humor, com o sentimento, com o passado ou com a luta. Esse valor é fixo porque vem de Deus. Com o valor restaurado, a esperança cresce. Ela se torna maior que a dor, não porque a dor desapareceu, mas porque a esperança ganhou proporção. A dor existe, mas não domina. A tristeza aparece, mas não governa. A escuridão tenta voltar, mas não tem mais o mesmo poder. A alma, agora iluminada, começa a encontrar respostas diferentes para os mesmos desafios. O que antes era motivo de colapso se torna motivo de oração. O que antes era motivo de desistência se torna motivo de resistência. O que antes era motivo de medo se torna motivo de busca por Deus. E há algo poderoso aqui. A luz que renasce dentro de você não é apenas para você. Ela também ilumina ao redor. Pessoas começam a perceber mudanças. Seu olhar ganha brilho. Sua voz ganha calma. Sua presença ganha leveza. A luz que renasce é discreta, mas é visível. Ela se torna testemunho silencioso da ação de Deus. E agora que a esperança renasceu, São Rafael se prepara para o toque final. A bênção que sela toda essa cura, a proteção que impede recaídas, a presença que garante que você não caminhará mais sozinho. A bênção de São Rafael, a proteção que acompanha o coração restaurado. Chegamos ao ponto mais sagrado desta jornada espiritual. O momento em que toda a cura recebida precisa ser selada, protegida e acompanhada.
A restauração da alma não termina quando a dor diminui ou quando a esperança renasce. Ela continua na forma de acompanhamento espiritual, porque o coração humano é terreno sensível, e aquilo que foi curado precisa ser guardado. É por isso que Deus envia São Rafael não apenas como curador, mas também como guardião. Ele permanece com você para que o brilho da luz que renasceu não seja apagado, para que a esperança não seja sufocada novamente e para que cada passo daqui em diante seja sustentado pela graça. A bênção final de São Rafael não é um ritual simbólico, é uma intervenção real na alma. Ela acontece de forma espiritual, silenciosa, mas profundamente eficaz. O arcanjo se aproxima de você com a mesma delicadeza com que te encontrou na dor, mas agora com a autoridade de quem ajudou a restaurar o que estava quebrado. Ele se coloca diante do seu coração com reverência, porque o lugar onde Deus age é sempre sagrado. E você, neste momento, é santuário vivo de uma obra divina. A primeira coisa que São Rafael faz é tocar sua mente. O toque não é físico, mas sua alma o percebe como acolhimento. Ele toca os pensamentos que ainda oscilam. Ele toca o medo de regredir. Ele toca as dúvidas que ainda tentam se aproximar. Ele abençoa sua mente para que a luz que entrou não se apague, para que pensamentos destrutivos não retomem espaço, para que a verdade de Deus seja mais forte do que qualquer mentira que a tristeza já plantou. Ele sela sua mente com claridade, com paz e com discernimento. Depois, ele toca seu coração. E esse toque é diferente de tudo o que já aconteceu durante esta oração. Porque agora o coração não está apenas ferido, ele está vulnerável por ter sido curado. Toda cura deixa sensibilidade, e essa sensibilidade precisa de proteção espiritual. São Rafael coloca a mão sobre o seu coração e derrama luz sobre tudo o que foi restaurado. Ele sela as feridas que foram curadas, fortalece as áreas que ainda estão em processo, protege os espaços onde Deus derramou esperança. É como se ele colocasse um escudo invisível ao redor da sua emoção, impedindo que velhas dores voltem a dominar. Ele então abençoa sua história. Esse é um dos pontos mais profundos da bênção. Muitas vezes, o medo de recaída nasce da sensação de que o passado tem poder demais. São Rafael olha para cada capítulo da sua vida com a luz do céu. Ele não apaga o que aconteceu, mas desativa a força negativa da memória. Ele sussurra à sua alma, não em palavras audíveis, mas em uma certeza interior. Você não é mais prisioneiro do que viveu. Ele sela sua história com a misericórdia divina, lembrando que Deus transforma até aquilo que parecia irreversível. Em seguida, ele abençoa seu caminho futuro. Ele se posiciona ao seu lado como companheiro de jornada. São Rafael é enviado como guia, como protetor, como presença constante. Ele traz consigo a luz que impede que seus passos caiam novamente em buracos de tristeza. Ele caminha à sua frente quando você tem medo. Ele caminha atrás quando você se sente desprotegido. Ele caminha ao lado quando você se sente sozinho. Sua missão é garantir que a alma restaurada continue crescendo, amadurecendo e permanecendo firme. E agora, São Rafael pronuncia a bênção espiritual que selará tudo o que foi iniciado nesta oração. Você não a escuta com os ouvidos, mas a sente com o coração. É uma bênção que percorre toda a sua alma, como vento suave que atravessa cada parte do seu interior. É como se Deus, através do arcanjo, dissesse: esta cura pertence a você. Esta esperança pertence a você. Esta luz pertence a você.
A bênção sela tudo o que foi restaurado para que nenhuma força contrária consiga desfazer. A luz que ele derrama sobre você não é apenas cura, é proteção. Ela envolve seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas, seus caminhos. Ela se torna uma espécie de armadura espiritual, não uma armadura fria, mas uma armadura de paz. Onde antes havia vulnerabilidade, agora há fortaleza. Onde antes havia medo de recaída, agora há confiança na presença divina. Onde antes havia solidão, agora há companhia celestial. A presença de São Rafael permanece mesmo depois que a oração termina. Ele continua guardando seus silêncios, iluminando seus momentos de dúvida, fortalecendo suas emoções, protegendo sua paz. Ele não se afasta porque sua missão não acaba no momento da cura. Ela continua no acompanhamento diário, discreto, silencioso, mas real. Sua alma agora tem um defensor. E esse defensor foi enviado diretamente por Deus. A partir deste momento, você não caminha mais sozinho. A luz que renasceu dentro de você será alimentada todos os dias pelo Espírito Santo. A paz que se instalou será aprofundada conforme você se abre para ela. A esperança que surgiu será fortalecida toda vez que você permitir. E São Rafael estará lá sempre, carregando luz onde você se sentir frágil, carregando força onde você se sentir cansado, carregando consolo onde você se sentir abatido. Agora, respire profundamente. Sinta o peso indo embora. Sinta a paz dominando o espaço que antes era ocupado pela dor. Sinta a presença silenciosa do arcanjo ao seu lado e permita que esta bênção permaneça em você como marca eterna da visita de Deus ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, que São Rafael te guarde, que a luz permaneça. Amém.